7 de dezembro. O embaixador suíço Giovanni Enrico Bücker é trocado por mais 70 presos políticos do Rio de Janeiro. O número dos setores que na esquerda se inclinaram nessa direção da atividade clandestina e, sobretudo, da contestação armada, a maioria desses grupos fez essa opção depois do AI-5. Aí eles se tornam isolados já, eles se tornam uma presa fácil da repressão da ditadura e, na verdade, são todos atingidos muito duramente no período que vai de 69, 70 até 71. O mais extraordinário aparato de repressão montado na história do Brasil se encarregaria, nos anos seguintes, de sepultar definitivamente o projeto da esquerda armada no país. A tortura e a morte fizeram o destino de dezenas de milhares de brasileiros de diferentes matizes políticos que se opuseram ao regime militar. Da mesma forma, foram atingidos líderes do movimento guerrilheiro, como o capitão do Exército Carlos Lamarca. Parlamentares do Congresso Nacional, como o deputado pelo MDB Rubens Paiva. E jovens estudantes que militavam em organizações clandestinas, como Stuart Angel Jones. O de jovem não optou nem por desbunde, nem por guerrilha, né? Mas essas eram opções extremas, e como opções extremas, elas revelavam também o caráter extremo da situação que estava se vivendo. Mas foi o endurecimento da ditadura militar que levou a essas opções. E o Brasil Grande cresceu. De 70 a 73, equilibrada sobre o tripé das estatais, do grande capital nacional e das multinacionais, a economia brasileira entrou em fase de euforia. Delfim Neto, o artífice deste milagre brasileiro, costumava dizer que era preciso aumentar o bolo antes de dividir. A classe média, estimulada pela propaganda maciça e pelos incentivos governamentais, ensaiou seus primeiros passos na poupança. Era o milagre do investimento. É o Brasil do nosso amor. Os setores das classes médias mais próximos dos assalariados enfrentaram dificuldades. Outros setores mais ligados ao aparelho de Estado ou dependentes da grande indústria, do grande capital financeiro, esses setores tiveram algumas vantagens. O público hoje pode investir em ações na Bolsa de Valores com tranquilidade e com confiança. As bolsas de valores do Rio e São Paulo batiam recordes. A perspectiva do dinheiro fácil estimulava a corrida ao consumo, uma atividade tornada irresistível pelas novas técnicas de propaganda e marketing. A euforia especulativa estendia sua voracidade às artes plásticas. Negociavam-se obras como ações. Quem comprava não estava interessado no trabalho do artista, mas no seu valor de revenda no mercado. Como os senhores já estão acostumados, os leilões da Minigalha são em lance livre, não há paz, os senhores fazem o preço. As condições de venda do leilão já foram lidas, portanto vamos ao leilão. Lote número 1. Lote número 1. Holmes Neves, procissão, técnica mista. 3.004, 4.004 e 4 e 4 e 4 e 4 e 500, 4 e 500 e 505. O petróleo jorrava. Em 70, o longo e persistente trabalho de prospecção nos poços pioneiros de Camorim, em Sergipe, e Dourados, em Alagoas, começava a ser recompensado. Nesse quadro de euforia desenvolvimentista, a Petrobras consolidava sua posição de liderança na economia brasileira, fortalecendo-se no mercado de distribuição dos derivados de petróleo. Nascia a Petrobras Distribuidora, a indústria de lubrificantes. E a Petrobras se tornava a maior empresa de toda a América Latina. O projeto do Brasil dos 70
não foi grande só no nome. Obras faraônicas favorecidas por empréstimos volumosos do capital estrangeiro acenavam com a retomada do seu destino de grande potência. Itaipu, a maior hidroelétrica do mundo. Ponte Rio-Niterói, uma gigantesca estrutura de concreto que custou a vida de mais de 50 operários. A Amazônia foi rasgada pelo Plano de Integração Nacional. Mas nos 5.000 quilômetros da rodovia transamazônica, que deveria representar o caminho para o futuro, se construiu uma estrada que ligou o nada a coisa nenhuma. Discursando, o presidente Médici destaca o caráter impessoal do atual regime político, bem como sua estabilidade. E elogia o seu sucessor, ao qual passa a faixa presidencial. O presidente Ernesto Geisel, sucessor de Médici, já não contava mais com o milagre brasileiro. A inflação, que Médici prometera conter na faixa dos 12%, teimava em beirar os 20%. O governo manipulava os índices do custo de vida e proibia críticas à política econômica. No governo Geisel, cresce muito a consciência por parte de alguns setores importantes da direção do Estado, a consciência de que é preciso haver uma mudança, um reajuste nas metas, né? E aí se empreende a famosa distensão lenta, segura e gradual, porque o projeto de política econômica já estava fazendo água. A lenta e gradual abertura democrática promovida por Geisel nasceu, assim, do fim do milagre brasileiro. E os eleitores responderam maciçamente à propaganda eleitoral livre e gratuita, promovida no rádio e na televisão para as eleições parlamentares de 15 de novembro de 74. Vitória esmagadora do MDB, o partido da oposição, em todos os grandes centros urbanos do país. Na mão, MDB é como acordar, MDB é o sim, é o não, MDB é gente a falar. É certo que em 10 anos a produção nacional cresceu 56%, mas os salários reais, e particularmente o salário mínimo, caiu 55%. Isto é, o país ficou 56% mais rico. E a população trabalhadora ficou 55% mais pobre.